Bem-vindos a mais um vídeo da página A Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Como você pode ver no tema, estaremos analisando um vídeo publicado pelo programa Na Mira da Verdade, do professor Leandro Quadros. Em respeito à explicação do professor Leandro Quadros, eu não irei cortar o vídeo. Antes, você verá a explicação que ele dá a respeito do tema: os filhos do verdadeiro Deus eram anjos ou humanos? Então veja a explicação do professor Leandro Quadros e logo em seguida eu entrarei com a explicação que a Bíblia dá do assunto. Então vamos lá. Olá! Existe um assunto na Bíblia, um assunto específico, de um texto específico, que tem gerado um verdadeiro mito, ou, sei lá, uma história a mais, ou uma especulação. Veja só, eu vou ler para você, e quem sabe você já deve ter ouvido essa história, ou o que pensam sobre isso. Gênesis 6, os versos 2 e depois eu vou ler o 4. 2 e o 4 apenas, só para a gente contextualizar. Diz o seguinte: os filhos de Deus viveram com essas mulheres e eram muito bonitas. Então, escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Verso 4. Havia gigantes na terra naquele tempo. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. E estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Baseando-se nesse texto de Gênesis 6, existe o mito ou a ideia de que anjos caídos se relacionaram com as mulheres, filhas dos homens, e por isso nasceram os gigantes. E existe mais. Especulam e até afirmam ou dizem que esses anjos, esses gigantes, filhos desses anjos caídos com as mulheres, filhas dos homens, foram destruídos no dilúvio. Será que essa história tem fundamento bíblico? Está escrito aqui. Mas é isso mesmo? Porventura, seres espirituais puderam ter relações com seres humanos? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. A questão é a seguinte, professor, afinal de contas, Gênesis 6, quando está falando desta raça, quem de fato, de uma vez por todas, são os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens e aparentemente nasceram gigantes, os nefilins? Veja, amigo Tito, amigo telespectador e ouvinte, é muito perigoso nós especularmos ao invés de irmos para o contexto bíblico. Por incrível que pareça, há até comentaristas que creem nessa bobagem de que anjos caídos se uniram sexualmente com mulheres e acabaram nascendo pessoas gigantes. Eu vou fazer um comentário contextual sobre isso e quero dar depois um conselho bem sincero para nossos irmãos sobre isso. Primeiro ponto, os intérpretes que creem que foram anjos que tiveram relacionamento íntimo com as mulheres, eles se baseiam na expressão filhos de Deus. Porque em Jó, nos capítulos 1 e 2, o termo o filho de Deus se refere realmente a seres celestiais, aos anjos. Mas nós temos que nos perguntar uma coisa: se em Jó, filhos de Deus são anjos, será que isso determina que em outros lugares da Bíblia seja também? Óbvio que não. Quando fazemos uma análise contextual, percebemos, por exemplo, em Deuteronômio 14, verso 1, Deus diz que o povo de Israel, eles eram filhos de Deus, filhos do Senhor. Então, filhos de Deus é uma expressão que não se aplica somente a seres celestiais, como ocorre no livro de Jó, mas também a seres humanos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, temos que nos perguntarmos o seguinte: o contexto de Gênesis 6 está tratando também de anjos
ou somente de seres humanos? Vamos ler aqui. Se você ler o verso 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O texto não diz que a perversidade do homem e dos anjos havia aumentado na terra. Não, a perversidade do homem na terra, ou seja, o problema aqui são seres humanos. E se você olhar o versículo 11, diz assim também, ó: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. O contexto de Gênesis 6 não admite a presença de anjos aqui. Aí você pergunta, bom, se Gênesis 6 fala da corrupção da humanidade, quem são então os filhos de Deus? Vamos voltar um pouquinho e ver, por exemplo, Gênesis capítulo 4. Você percebe aqui, no capítulo 4, dos versos 17 ao 24, a menção aos descendentes de Caim. E você vê que os descendentes de Caim eram maus. Por exemplo, o primeiro polígamo no mundo foi Lameque. E este próprio Lameque era tão mau que ele acabou matando um menino, só porque ofendeu ele. Depois da descendência de Caim, menciona-se o nascimento de Sete. E olha o que diz aqui, ó. No verso 25 do capítulo 4. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Isso aqui é muito esclarecedor. Os descendentes de Caim não queriam nada com Deus. Os descendentes de Sete, começando por Enos, queriam algo com Deus, buscavam a Deus. Então não é difícil concluirmos que, se Gênesis 6 está falando de seres humanos, os filhos dos homens, as filhas dos homens, são descendentes ímpias de Caim, e os filhos de Deus, os descendentes justos de Sete e Enos. Meu irmão, eu às vezes penso e percebo que tem gente que tem razão de ser ateu, porque tem alguns cristãos que são tão ignorantes em certos comentários que o indivíduo prefere ficar ateu. Imagine, um ateu ouve de cristão que um anjo desceu do céu, fez sexo com uma mulher e aí nasceram gigantes. Considerando que Jesus falou em Mateus 22:30 que anjos são seres assexuados. Então, meu irmão, não vamos atrapalhar a evangelização diante dos ateus. Se nós ficarmos dizendo essas besteiras, né, nós vamos fechar ainda mais o coração daquele que é ateu para nós mostrarmos para ele as verdades preciosas e lógicas ensinadas por Jesus Cristo. Então, estudemos a Bíblia, levemos a sério o estudo bíblico e não sejamos pedra de tropeço, porque muitas pessoas acabam sendo ateus por causa dos próprios cristãos, que ao invés de estudarem a Bíblia e mostrarem que a Bíblia desenvolve a intelectualidade, com comentários totalmente sem noção, acabam afastando as pessoas que têm potencial para conhecer as verdades da Bíblia, né? Bem, como já foi lido no começo do programa da Mira Verdade, o texto em questão, eu não irei novamente ler ele. Vamos dar então já a explicação que a Bíblia passa a respeito deste tema. Esses filhos, eles são mencionados como começando a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que escolheram antes do dilúvio global. Muitos comentadores afirmam que esses filhos de Deus eram também humanos, sendo na realidade homens da linhagem de Sete, partindo de Enos, conforme o próprio Leandro Quadros falou. De modo que dizem que tomarem os filhos do verdadeiro Deus por esposas as filhas dos homens
Significa que os descendentes de Sete, partindo de Enos, passaram a casar-se com as da linhagem do iníquo Caim. Bem, não há nada que mostre que Deus fizesse neste ponto alguma distinção assim entre as linhagens familiares. Isso é puro achismo. Falta evidência bíblica corroborante para apoiar o conceito de que aqui se trata de casamentos mistos entre linhagens de Sete e de Caim, ou que esses casamentos fossem responsáveis pelo nascimento de poderosos. Isso é ir além das coisas escritas, conforme diz 1 Coríntios 4,6. A próxima ocorrência da expressão filhos do verdadeiro Deus está em Jó, capítulo 1, versículo 6, citado até mesmo pelo professor Leandro. E ali se refere, obviamente, aos filhos espirituais de Deus, reunidos na presença dele, entre eles comparecendo também Satanás, que estivera a percorrer a terra. Novamente, em Jó, capítulo 38, do 4 ao 7, os filhos de Deus, que brandam em aplauso quando Deus ele lançou a pedra angular na terra, claramente eram filhos angélicos e não humanos descendentes de Adão, o qual nem mesmo ainda tinha sido criado, de acordo com a cronologia bíblica. Igualmente, no Salmo 89, verso 6, os filhos de Deus definitivamente são criaturas celestiais, não terrenas. A identificação dos filhos do verdadeiro Deus em Gênesis 6, do 2 ao 4, com criaturas angélicas, sofre objeção por parte daqueles que sustentam o já mencionado conceito pelo professor Leandro, por dizerem que o contexto se relaciona inteiramente com a iniquidade humana. Essa objeção, porém, ela não é válida, visto que a intervenção errada de criaturas espirituais em assuntos humanos, com toda certeza, podia contribuir para o aumento da iniquidade humana, ou acelerá-la. Criaturas espirituais iníquas, durante o tempo em que Jesus esteve na Terra, embora não se materializassem, então, em forma visível, foram responsáveis pela conduta humana estritamente errada. A menção da intromissão dos assuntos humanos por parte de filhos angélicos de Deus podia razoavelmente aparecer no relato de Gênesis, exatamente porque explica em grau considerável a gravidade da situação que se desenvolvera na Terra antes do dilúvio. Então, o ponto-chave para sabermos a resposta a esta pergunta se encontra em outras partes da Bíblia. Afinal, o que apresentamos aqui não é ideia de homens, não é achismo, e muito mesmo é o que nós pensamos. É a verdade, pela qual a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Primeiro ponto. Esse conceito ele é apoiado por Pedro, que fala dos espíritos em prisão, os quais outrora tinham sido desobedientes, quanto à paciência de Deus esperava nos dias de Noé, conforme diz 1 Pedro 3, 19 e 20. Segundo ponto, Judas também escreve sobre os anjos que não conservaram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia correta. Judas, versículo 6. Então, eles, por abandonarem essa moradia para morar na terra e deixarem seu serviço designado para ter relações carnais, equivalia a uma rebelião contra as leis de Deus, e era perversão. A Bíblia declara que os anjos desobedientes são agora espíritos em prisão, tendo sido lançados no Tártaro e reservados com laços sempiternos em profunda escuridão para o julgamento do grande dia. Isso parece indicar que se encontram grandemente restritos, incapazes de novamente se materializar, assim como fizeram antes do dilúvio. Caso se negue que os filhos do verdadeiro Deus, de Gênesis 6, do 2 ao 4, sejam criaturas espirituais, então essas declarações feitas por escritores cristãos inspirados por Deus tornam-se enigmáticas, sem explicação de como ocorreu essa desobediência angélica ou sua relação real com o tempo de Noé. Ocasionalmente, anjos
definitivamente materializavam corpos humanos, até mesmo comendo e bebendo com homens. A declaração de Jesus quanto aos homens e mulheres ressuscitados não se casarem, nem seres dados em casamentos, mas serem como os anjos no céu, conforme o professor também citou, mostra que não existe casamento entre três criaturas celestiais, nem indica haver entre elas a distinção de sexo. Porém, isso não quer dizer que essas criaturas angélicas não podiam materializar formas humanas e entrar em relações conjugais com mulheres humanas. Deve-se notar que a referência de Judas a anjos não conservarem a sua posição original e abandonarem sua própria moradia correta, referindo-se aqui certamente a abandonar o domínio espiritual, é logo seguido pela declaração: assim também Sodoma e Gomorra, e a cidade em volta delas, as quais, da mesma maneira como os precedentes, tendo cometido fornicação de modo excessivo e tendo ido após a carne para uso desnatural, não postas diante de nós como exemplos de aviso. Judas 6 e 7. De modo que o peso conjunto da evidência bíblica indica um desvio de anjos, a realização de atos contrários à sua natureza espiritual, ocorrendo nos dias de Noé. Portanto, não parece haver razão válida para se duvidar que os filhos do verdadeiro Deus, ou filhos de Deus, de Gênesis 6, 2 a 4, eram filhos angélicos. Portanto, novamente, aqui está a verdade que a Bíblia ensina. Nunca se esqueça, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, obrigado por você fazer o nosso programa acontecer. Continue estudando a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser cada dia mais feliz. Tem uma pergunta que chegou aqui no Facebook agora. Quem mandou foi o Erickson Ivanovski. Ele é de Curitiba. Erickson, sua pergunta está na mira. Ele diz o seguinte: sou testemunho de Jeová e moro em Curitiba. Não creio na Trindade. Por esse motivo, tenho um questionamento sobre esta doutrina. Se a Trindade existe, porque a Bíblia menciona se a Trindade existe, por que a Bíblia menciona em João 4:23 que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai? Visto que a Trindade é um ensino central das religiões, por que não conseguimos entendê-la? Ou melhor, por que a Bíblia não a explica de modo convincente e claro? Deus, quando nos ensina, ele ensina bem. E quando a Bíblia é clara em dizer que Jesus é o Filho de Jeová, o Pai, é isso mesmo que ela quer dizer. Se fosse diferente, por que não consta que Jesus e Jeová são irmãos gêmeos? Ficaria mais claro entender que os dois são iguais. Por conseguinte, poderíamos entender a Trindade, mas ela é clara em estabelecer a hierarquia de existência entre duas pessoas. Em João 17:3, diz que significa vida eterna termos conhecimento do Pai e de Jesus. É interessante notar que o Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, não aparece. E em 1 Timóteo 2, 3 e 4, diz que é da vontade de Deus que todos venham a ter um conhecimento exato da verdade. Me explique então, se não conseguimos entender essa doutrina, como iremos obter vida eterna? Dito isso, espero uma resposta, quando João 4:23, onde diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai. Professor, na sinceridade do nosso telespectador, ele não crê na doutrina da Trindade, afirma que realmente a doutrina da Trindade é difícil de compreender, mas o que você pode nos dizer aí com relação a esse questionamento? Primeiro, agradecer ao nosso irmão Testemunha de Jeová por assistir o nosso programa e enviar a sua pergunta. Quero lhe ajudar, meu irmão. Obviamente, eu não vou poder, nesse espaço, analisar todos os textos bíblicos que você mencionou, mas eu vou mencionar para você a essência e vou me colocar à tua disposição, tá, para lhe ajudar nisso.
Primeiro ponto, quando você lê João 4, 23 e 24, aqui fala realmente que Cristo está dizendo que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas você não deveria pegar só esse texto. Se você ler, por exemplo, Hebreus, você vai perceber algo muito interessante, que o próprio Pai ordena que Jesus seja adorado. Então, você pegou um texto. Para nós entendermos um pouco esse assunto, que é um mistério, temos que pegar um conjunto de textos, né? Então, olha que interessante. Hebreus, no capítulo 1, verso 6, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, falando de Cristo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Veja, meu querido irmão, se Jesus fosse menor que o Pai em essência, então o Pai levou os anjos a serem idólatras. Entende? Não se pode adorar uma criatura, adorar outra criatura. Um outro detalhe importante, mostrar um outro texto para você aqui. Mateus capítulo 8, verso 2. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Veja, Jesus foi adorado por este leproso e Jesus não o repreendeu. Isso aqui é significativo. Outro texto importante, João capítulo 20, verso 27. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Veja, Tomé chamou Jesus de Deus e Jesus não o repreendeu por isso. Se Jesus fosse uma criatura, o leproso seria um idólatra por adorar a Jesus, Tomé seria um idólatra por adorar a Jesus e os anjos seriam idólatras por adorarem a Jesus. Você tem que entender, querido irmão, que a hierarquia que existe na Trindade é apenas funcional, não essencial. Cada pessoa da divindade tem uma função específica e uma subordinação funcional em relação à outra no plano de salvação e na criação. Agora, na essência divina não existe essa diferença. Você tem que analisar uma coisa também muito importante. A doutrina da Trindade, ela está clara na Bíblia. Não a entendemos plenamente, mas ela está clara. E o fato de não a entendermos plenamente não significa que ela não é uma doutrina. Vou lhe dar um exemplo. Nós podemos entender a Deus plenamente? Não podemos. Deus está acima da nossa compreensão, ainda mais considerando seres humanos com a mente corrompida pelo pecado e que não conseguem usar aí nem 5% da capacidade cerebral, como é que vão compreender a Deus? Eu gosto de um pensamento que diz assim, para compreender um gênio, só outro gênio. Para compreender Deus, só outro Deus. Então não se assuste de você não compreender a divindade. Agora, aquilo que a divindade revela de si mesmo, no conjunto de textos bíblicos, é importante sim você acreditar, tá? Continue, meu irmão, acompanhando o programa. Deus considera muito a tua sinceridade, tá? Em outra ocasião, vou comentar com você o significado do termo Filho de Deus quando aplicado a Jesus. Não o farei agora por causa do tempo, mas tenha certeza, Deus vai continuar abençoando os seus esforços, tá? Continue estudando, porque Deus tem grandes coisas para você.